Olá, alunos, mais uma correção da atividade física, professora Kênia. Na questão número 1, foi falado que a barra ela tem 50 centímetros e que ela está a 0 graus Celsius. O coeficiente, que é esse alfa aqui, é de 5 vezes 10 elevado a menos 6. Ele pede qual vai ser o aumento. Aumento é a variação do comprimento. É a variação linear do comprimento, quando a temperatura, que era de 0, passar para 80. Então, nós vamos ter que a variação do comprimento é igual ao comprimento inicial, que era 50, o alfa, que era de 5 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a variação de temperatura, que foi 80. De 0 para 80 é 80. Então, eu pego o último, que é 80, menos o 0, que dá 80. Quando eu pego a minha calculadora aqui, eu vou multiplicar esse 50, esse 5 e o 80. Então, eu vou pegar os 50 vezes 5 vezes 80. E vou encontrar esse 20.000. Só que ele tem essa notação que eu não usei na multiplicação. Então, como eu não usei na multiplicação, eu mantive ele, eu vou apertar aqui o dividido, o 1, eu vou aqui no 0 e vou apertar o 0 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu vou ter o valor de 0,02. Mas ele quer saber qual vai ser o comprimento final. A temperatura era de 0, passou para 80. Então, a temperatura estava aumentando. Significa que a minha barra também vai aumentar de tamanho. Ela tinha 50 e ela teve um aumento de 0,02. Então, eu pego mais 50 e encontro 50,02. Número 2, fala que a barra ela tinha 0 graus Celsius e passou para 150. Eu vou sempre pegar o último, tá? Menos o primeiro. Então, quando eu for calcular a minha variação da temperatura aqui, eu vou pegar o 150 menos a inicial, que é 0. E eu vou encontrar 150 graus Celsius. Essa vai ser a minha variação de temperatura. Só que ele falou que o comprimento dele também variou de 2 para 2,3. Então, o acréscimo que ele sofreu, a variação do comprimento dele, vai ser o final, que foi 2,03 menos 2, que vai dar um valor de 0,03 metros. Então, eu pego sempre o último menos o primeiro. 0,03, que foi a variação do comprimento, que eu encontrei aqui. 2 era o comprimento inicial dele, vezes o alfa, que eu não sei, vezes a variação de temperatura, que foi 150. 0,03 é igual a 2 vezes 150, 300 alfa. Passei o 300 alfa para cá, o 0,3 para cá. Alfa é igual a 0,3, que já estava desse lado, e o 300 que passou para cá, dividindo. O alfa, então, quando você divide isso aqui, 0,03 dividido por 300 dá o valor de 0,0001. Ou posso parar aqui, ou
transformar isso aqui em notação. Que jeito? Eu coloco 1 e essa vírgula que estava aqui passa uma casa, 2 casas, 3 casas e 4 casas, passando a ser 1 e eu acrescento um 10 elevado a menos 4, o que significa que eu pulei 4 casas aqui para a direita. Esse grau Celsius menos 1, ele é a unidade de medida. Ele corresponde ao metros, a hora, é a unidade de medida. Número 3. Uma barra de ouro tem a 90 graus Celsius um comprimento de 200 centímetros. Determine o comprimento dessa barra quando a sua temperatura passar para ser 10 graus Celsius, sendo que o coeficiente de dilatação do ouro é de 15 vezes 10 elevado a menos 6. Primeira coisa, então, que a gente vai perceber que a variação da temperatura, ela estava em 90, passou para 10. Então, eu vou pegar a última menos a primeira. Eu vou encontrar menos 80 graus Celsius, que foi a variação da temperatura sofrida. Então, quando eu joguei aqui, ó, na minha regrinha, eu vou ter a variação do comprimento, 200, que era o tamanho que a minha barra tinha, 15 vezes 10 elevado a menos 6, que era o valor do alfa, vezes menos 80, que foi quanto a temperatura diminuiu. ΔL é igual, vou pegar aqui na minha calculadora e vou multiplicar 200 vezes 15 vezes 80. Professora, e o menos? O menos eu faço o joguinho de sinais. Mais com mais, mais com menos, menos. Mantive o menos. Vai dar, então, 240 mil vezes 10 elevado a menos 6, que eu mantive ele. Aperto dividido, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achei esse valor. Só que ele me pediu o comprimento final. Como a temperatura estava diminuindo, significa que essa barra de 200 centímetros, ao invés dela aumentar, ela vai diminuir. Então, eu vou pegar o 200 menos 200 menos 0,24, que eu vou encontrar 199,76. Por que que eu fiz de menos? Porque a temperatura estava diminuindo. No quadro, eu vou ter ΔL é igual ao comprimento inicial vezes o alfa vezes a variação da temperatura. A variação do comprimento. Eu sempre pego o último, no caso 50,1, menos 50, que eu vou encontrar 0,1 centímetro, que foi esse aqui, ó. Ele passou de 50 para 50,1. Eu pego o último menos o primeiro. A variação de temperatura, eu pego o último, que é 100, menos o primeiro, que é 0, que vai dar 100. Então, quando eu jogo aqui na minha regra, eu vou ter uma variação de comprimento de 0,1, que foi essa subtração que eu fiz, 50, que é o comprimento inicial dela, o alfa, que eu não sei, e a variação de temperatura, que é 100. 0,1 é igual a 50 vezes 100, que dá 5.000 alfa. Passo 5.000 alfa para cá, o 0,1 passa para lá, alfa é igual a 0,1 sobre 50,
que esse é sobre 5.000. Esse 5.000 que estava daqui, ele vai passar aqui para baixo dividindo. E aí eu vou dividir, então, 0,1 dividido por 5.000. Que dá aqui um 0 mais 4 zeros, 2. Posso parar aqui ou posso escrever em forma de notação, que eu coloco 2 e conto. Ó, a vírgula estava aqui. Então, vou contar 1, 2, 3, 4, 5. E coloco um 10, multiplicando um 10. Isso aqui chama notação científica. Potência de base 10. Quantas casinhas eu pulei? 5. Então, coloco 10 elevado a menos 5 graus Celsius, menos 1.